De volta com o nosso Você Bonito e olha que pauta bacana. A gente vai desvendar esse universo dos ácidos. A gente sabe que muitos protocolos, alguns tratamentos estéticos mesmo, estão contraindicados neste momento. A doutora pode explicar, inclusive, o assunto, que eu acho que é um assunto pertinente e de muita responsabilidade, que a gente tem que estar atento para saber. E tanta coisa que a gente pode fazer em casa, né? Sabendo usar de forma segura, correta, com orientação, esse universo dos ácidos. Então, convidamos mais uma vez ela, a nossa dermatologista, a doutora Mayra Astur. Bem-vinda! Olá, obrigada! Tudo bem, doutora? De longe hoje. E a gente faz aquele assim, né? E já estamos pertinho, isso que é bom, né? Bem-vinda, estava com saudades de você. Eu também, muito obrigada. Doutora, antes de começarmos com os ácidos, eu acho muito pertinente esse tipo de informação que poucas mídias estão divulgando, e Você Bonita, como é um programa que trata a questão, muitas vezes, desses protocolos e de tratamentos estéticos, alguns preenchimentos, algumas coisas nesse momento, a gente tem que ter mais cautela, né? Então assim, eu acho que agora na quarentena, realmente a gente precisa seguir as orientações do nosso governo, então vamos tentar ficar em casa o máximo possível, né? Evitar as saídas. Isso engloba também idas ao consultório por motivos estéticos. Então, o que sobra? Sobra a gente fazer coisas em casa, né? E hoje, esse tema sobre que nós estamos falando, os ácidos, é o pulo do gato, porque você pode fazer os tratamentos de consultório, óbvio, são super potentes, mas se você não faz uma manutenção adequada, com os produtos adequados para a tua pele, em casa, você fica um pouco aquém do resultado desejado. Perfeito. Então, por mais que você não possa ir ao consultório agora, dá sim para ajudar a manter muito bem a pele, considerando que a gente está no inverno, que é a melhor época possível para tratar, considerando que ninguém está se expondo muito ao sol, então também é um ótimo momento para isso, então a gente já pega tudo com uma cajadada só. Sem dúvida. E sem contar, a gente não quer dizer que não tem que ir no médico e passar em consulta, até preventiva, de outros problemas. Estética é uma coisa, saúde também é estética, isso que eu tô falando. Né? Então, ter também o bom senso, claro, de procurar o médico, fazer os exames direitinho, com toda a cautela. Vocês já estão trabalhando há um tempo, assim, né? Já. Com todo o consultório preparado para atender. Então, também não dá para fugir e não tratar a doença. E vamos lá. Vamos colocar primeiro na tela. Então, a gente começa já com essa imagem. Tratamento estético facial com ácidos. Tipos de ácidos. Esse é importante. Tá, então aqui nós trouxemos vários tipos de ácidos que podem ser usados em casa. Então lembra que eu falei, é o pulo do gato. Você pode usar um bom protetor solar, um bom sabonete, demaquilante e tudo, mas o que vai fazer a renovação celular, o que vai trocar a tua pele e tratar o que você precisa, então que seja uma acne, que seja melasma, que seja ruga, que seja só para prevenção, são os ácidos. Então o mais importante antes de escolher, porque nós vamos falar de vários tipos, é você ter uma indicação correta. Então, isso tudo que nós estamos falando, o ideal seria você passar em consulta com um dermatologista, nem que seja uma consulta virtual, porque as consultas virtuais estão funcionando muito bem, obrigada, né? Mas para que você escolha o tipo que vai te dar mais benefício. Então, a gente pode classificar os ácidos como leves e os mais potentes, que são os que vão provocar aquela descamação e realmente aquela troca de pele, né? Da camada superficial da pele. Perfeito. Então, falando sobre os leves, a gente vai, eu trouxe aqui alguns como o ácido salicílico, que são super importantes no tratamento de seborreia, de excesso de oleosidade, de acne, de cravos. E a gente pode encontrá-los tanto nos sabonetes, quanto nos adstringentes, quanto nos sérums e loções. A gente tem o ácido hialurônico, que apesar de ter ácido no nome, essa composição química ela é basicamente hidratante. O ácido hialurônico, ele é um composto natural da nossa pele e que a gente vai perdendo essa produção ao longo dos anos. Então a gente tem que repor conforme a gente vai envelhecendo. Já vamos colocar perguntinhas daqui a pouquinho. Eu vou deixar só mais uma imagem na tela para a gente seguir desse ponto de partida mesmo dos leves e tal e entender aqueles que a gente pode usar em casa, né? Então, olha lá, a doutora já vai explicar pra gente. O ácido promove o rejuvenescimento, previne o envelhecimento, auxilia no clareamento e controla a oleosidade e a acne. Importante lembrar disso. E quando a gente fala desses benefícios, a gente está falando do grupo todo dos ácidos ou especificamente de algum? Não, praticamente todos têm uma finalidade parecida. O que vai mudar é a forma da apresentação, que inclusive nós vamos mostrar aqui, e a forma de usar. Né? Então o médico ele vai estabelecer
para você qual é o melhor tipo, qual vai ter mais benefícios, qual vai ter menos efeitos colaterais, porque tem efeito colateral sim, né? E a concentração que a tua pele vai tolerar. Então ele vai te ajudar a manejar o início do tratamento e a manutenção para que você dê conta de fazer em casa. Entendi. Então, citamos aqui os leves, já já a gente volta até para mostrar, né, como deve ser a aplicação. Vamos falar dos moderados? Vamos. Ó, ainda faltou aqui um levezinho, que é o ácido ferúlico, que é um derivado de planta, que é esse daqui. Ele é ótimo, ele funciona como antioxidante e vai ajudar a estabilizar a vitamina C, que todo mundo ama, a vitamina C, né? Tá. Aqui estão algumas opções de vitamina C, então o ideal é que você procure produtos com ácido L-ascórbico, que é a vitamina C pura, que é a mais concentrada, a que tem mais resultados. E aí tem várias concentrações, várias formas de apresentação e alguns ácidos como o ácido azelaico e o ácido tranexâmico. Todos esses daqui, eles são bons, por exemplo, o ácido azelaico a gente pode usar em gestante, em lactante. Tá. O ácido tranexâmico é ótimo para melasma. Então, são ácidos de potência leve a moderada e que, por isso, você pode usar diariamente. Eu ia te perguntar disso, a frequência deles. Esses, então, podem ser diários? Podem ser diários, inclusive podem ser usados durante o dia. E às vezes 1 ou 2 vezes por dia, dependendo do que seu médico orientar. Tá. Então são ácidos mais leves que você consegue usar na sua rotina sem grandes problemas e que vão te ajudar em muito a manter os resultados de uma pele com cara de saudável, com cara de bonita, com brilho, com viço e com uma homogeneidade melhor, né? Menos mancha, menos acne, menos problema de saúde. Que idade, então, você recomendaria o início destes ácidos, doutora? Porque a gente para se preocupar quando a gente começa a enxergar os sinais. E o ideal é que seja preventivo também, né? Exatamente. Na verdade, não existe uma idade mínima. A gente usa até em recém-nascido. Crianças com acne neonatal, a gente usa ácidos mesmo. Então, contraindicação não existe, né? A gente vai começar a partir do momento que a pele exiba algum problema. Então, normalmente, é adolescente. A gente usa o ácido salicílico, os outros derivados de ácido retinóico, mas pensando em prevenção de envelhecimento, exatamente o que você está falando, é realmente a partir do momento em que começa. Tá. Então, a hora que começam as primeiras linhas, os primeiros pés de galinha, ou quando você começa a perceber que a pele está manchando. Então, tem pessoas jovens que se expõem muito ao sol por causa de esporte, né? Ou por acne, ou quem toma anticoncepcional muito forte, que acaba começando a ter melasma. As meninas que engravidam e também começam a ter melasma. Então, essa é a hora correta. Porque se você pega no comecinho, a mancha ainda não está muito profunda, não está muito fixa, você consegue remover essa camada mais superficial e limpar tudo que precisa de uma forma mais cedo, né? Perfeito. E aí, claro, os resultados também vêm mais depressa, né? O quanto antes a gente faz. Doutores, mostra pra gente quais seriam, então, os mais pesados, os que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção. Então, seriam aqui, nessa parte aqui, que são os ácidos mais fortes, são aqueles que têm uma capacidade de esfoliação, de descamação, de troca de pele mais intensa. Então, eu trouxe, por exemplo, o ácido glicólico, e nesse caso ele vem até numa máscara, tá vendo? Então, você pode usar em cremes manipulados, em cremes prontos. Esse daqui, por exemplo, é um retinol em óleo. Olha que legal. Então, para a pele madura, ele é muito interessante, porque ele já tem uma hidratação mais reforçada. Nos sérums, que são os mais fininhos, e os de consultório, que são os peelings propriamente ditos. Então, no exterior, você até acha alguns tipos de produtos em peeling para ser usado em casa. Mas no Brasil... Mais difícil. É bem mais difícil. É mais de É mais em consultório mesmo, com orientação médica, porque são peelings que vão trocar tudo mesmo. Então, tem uma série de riscos e tem toda uma orientação por trás. Mas... E que nesse momento não estão contraindicados. Não porque estão. Eles não causam, não tem nada... Quando eu citei no início algumas questões contraindicadas desse momento de Covid, na verdade, do que eu entendi, não é que a gente também não pode fazer nenhum tratamento estético mais. Gente, a gente está vivendo, a vida está continuando, não temos que ter bom senso, por favor. Sabem que aqui, do lado de cá, tem uma pessoa que o tempo todo fala a palavra bom senso. Mas existem alguns preenchimentos e coisa e tal, que nesse momento que a gente não sabe, a reação do vírus podem causar X coisa. Agora,
um ácido que não, né, você não está injetando nada, você está fazendo algo bem externo, bem superficial. Externo, exatamente. Então, nesse momento a gente pode sim fazer. Exatamente. Né? O maior problema de peeling agora é porque se descama muito, vai atrapalhar para colocar máscara, assim, né? Causa um desconforto um pouco maior, mas é no máximo. Só isso, né? Só isso. Tá aí. Já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vou lá e já volto pra gente mostrar as texturas, então, e como deve ser a aplicação de todos eles. Doutora Mayra agora vai contar pra gente como aplicar, né? Qual a forma correta de aplicação. Já entrou pergunta? Então, pergunta do Gustavo. Um beijo, querido. Obrigada sempre pela sua audiência diária, viu? Qual a melhor opção para minimizar cicatrizes de acne? Tá. Cicatrizes é um problema que é bem mais embaixo, né? Então, ele é uma alteração na derme, é uma alteração que vem da parte superficial até a parte da derme que é profunda. Então, os cremes, em parte, não chegam até lá. O que o creme vai te ajudar? Então, o ideal seria usar cremes mais fortes, à base de ácido retinóico mesmo, em alta concentração, mas sabendo que ele não vai conseguir resolver o problema, e aí você se programa para fazer tratamentos de consultório. Microagulhamento, laser, subcisão, aí tem uma série de opções super bacanas. Tá aí. Vamos então para a aplicação. Bora lá, Vamos. já tem mais perguntinhas. Bom, então como que a gente vai usar? Primeiro, vocês viram que eu trouxe várias opções de veículos, então você vai ver o que você prefere. Então, se for um sérum, por exemplo, como esse daqui, ele é uma coisa mais fluida. Então, é difícil você medir uma quantidade, porque ele é líquido. Normalmente é umas 2, 3 gotas, é pouquinho, tá vendo? Tá. Ele vai escorrer sim, então você aplica no rosto e espalha. Ficou melado, tem que pôr menos gotas. Não tem uma medida muito exata. Tá. O que não pode é ficar melado. Se ficar melado, vai obstruir poro, vai te dar acne. Tá. Cremes mais fluidos, como esse daqui, você pode medir, eu vou mostrar aqui na colher, que fica mais fácil de visualizar, mas, por exemplo, aqui, ó, a quantidade de um pump, ou então um tanto de uma ervilha, tá? Que normalmente dá para abranger o rosto também sem ficar melado. Se ficou melado é porque passou demais. E a outra opção, que é o creme mais denso, por exemplo, esse daqui, você pode, ele já é mais firme, né? Então, você pode também medir mais ou menos um tanto de uma ervilha, mais ou menos isso daqui, ou você pode medir no seu próprio dedo, sabe? O tanto de uma falange. Legal. Tá? Isso normalmente te dá uma quantidade boa, sem economizar, gente, porque creme é prevenção, é investimento. Então, a gente faz rosto todo, dá pra dar uma... Essa quantidade normalmente vai dar pra passar no rosto todo. O ideal é que você evite passar muito próximo aos olhos, porque os ácidos em geral, eles são fortes, e para a pele fininha do rosto e para a pele fina do pescoço, a capacidade de irritar é muito maior. Tá. Então essa é uma parte delicada. Tanto é que os cremes para a área dos olhos, como esses daqui que eu trouxe, que eu amo essas embalagens, essa daqui até tem a ponteirinha metálica para fazer uma vasoconstrição e melhorar bolsas e olheiras, e esse daqui, que a gente faz essa parte aqui circular, eles têm uma concentração menor e são ácidos mais leves. Tá. Então, eles são específicos para a área dos olhos. O óleo também funciona mais ou menos como um sérum, porque ele é líquido, então você vai colocar um pouquinho e vai espalhar, tá? E a forma correta de aplicar? A gente normalmente começa devagar, 2 vezes por semana. Tá. Os leves você pode passar todos os dias de manhã e de noite, mas os fortes a gente começa 2 vezes por semana, para ver como a pele vai reagir. Acordou no dia seguinte, ela não pode estar muito machucada. Se ela estiver avermelhada, coçando, sensível, você tem que pular 1, 2 noites, ou o número de noites que for necessário para que a pele volte a ficar íntegra de novo. Entendi. Não é que vai suspender e aquilo não vai dar certo, mas talvez aumentar a distância entre as aplicações. Entendi. Então, nas 2 primeiras semanas, são os dias em que é uma fase de adaptação. Então, você tem que ir devagar. Não adianta ir com muita sede ao pote. Eu falo para os meus pacientes, tem que ir devagar, devagar e sempre. Irritou? Você vai hidratar bastante. Tá. Vai se proteger contra sol, reforçar filtro solar. Ó, eu trouxe até aqui o que fazer. Pode passar água termal, que acalma. Vai reforçar o número de vezes que você usa hidratante. E vai se proteger com filtro solar e até com maquiagem. Legal. Porque esse rosado não é a intenção.
A intenção é que você passe ele no seu dia a dia sem ter grandes irritações. Para você não suscitar manchas em efeito rebote e tudo mais. Ah, importante. Eu vou colocar agora umas perguntinhas do público, doutora. Chegaram várias, como sempre, quando Vamos você lá. vem. Vamos dar conta aí do pessoal de casa e daqui a pouco a gente volta se tiver mais alguma observação aqui. Na tela, quem escreveu pra gente. Raoni, obrigada, um beijo. O ácido hialurônico via oral é eficaz? Pergunta interessante. Então, ainda está no começo, tem poucos estudos publicados, não é uma coisa que eu oriento no consultório. Eu prefiro os tópicos e de aplicação injetável. Então, você fazer um microagulhamento e aplicar na sequência um ácido hialurônico, ou fazer um laser e aplicar na sequência, ou os próprios preenchedores, eu gosto mais. Perfeito. Esperamos aí, né, mais estudos e mais informações. Próxima perguntinha. Obrigada, Elton. Um beijo pra você. Vitamina C tópica é bom pra pele oleosa? É sim, e o importante é você escolher o veículo. Então você vai escolher, por exemplo, esse, que é um sérum bem fininho e que ele pode ser usado junto com ácido salicílico, por exemplo, com outras substâncias que vão ajudar a fazer uma regulação dessa oleosidade e da acne. Quais veículos, então, não seriam benéficos para quem tem pele oleosa? Tá, então quem tem pele oleosa deve evitar pomadas, deve evitar cremes e deve evitar alguns tipos de óleo. Tá. Quem tem pele oleosa vai optar mais pelo gel creme, pelos sérums, que são os veículos mais fininhos. Tá aí. Próxima na tela. Obrigada, Grace, um beijo. Estou gestante, parabéns. Estou tendo muita espinha e manchas. Qual tipo de ácido posso usar em casa para diminuir e clarear essas manchinhas? Então, ela está gravidinha. Bom, primeiro você vai agendar uma consulta com o dermatologista, tá? Mas normalmente o que eu gosto é do ácido azelaico. Ele é seguro para gestante, tá? Normalmente é o que os dermatologistas usam quando nós estamos grávidas e ele vai ter justamente essa capacidade de clareamento, de evitar a acne e de já prevenir linhas de envelhecimento. Olha que bacana, mais importante passar em consulta para saber o quanto, né? E se você pode, se no seu caso. Aliás, a gente não falou quem que não pode usar ácido. Verdade, tem grupo então tem grupos que não podem. Por isso que eu falo, não é brincadeira. Ácido é prescrição médica, tá? Então, por exemplo, existem pessoas que são hiperreativas. São aquelas pessoas que têm a pele tão sensível que não toleram ácido nenhum. E muitas vezes nem os ácidos leves, né? Então, são pessoas que a gente fica só nos hidratantes mesmo. Eu gosto bastante daquelas linhas naturais, com matéria-prima orgânica, mínimo de conservante possível, mínimo de perfume, de corante, porque são pessoas bem reativas. Tá. Outras, se você tem alergia específica a algum ácido. Então, tem pessoas que usam, por exemplo, vitamina C, que todo mundo ama, mas que tem uma baita reação alérgica. Então, aí é usar para testar e ver se você pode ou não. Perfeito. Outro grupo delicado são as pessoas que têm rosácea. Rosácea é um problema vascular da pele, são aquelas pessoas que são muito avermelhadas e também tudo irrita. Então não dá para arriscar. Aí a gente vai ao longo do tempo, primeiro estabiliza o seu problema de saúde, depois vai arriscando e testando devagarzinho e subindo as concentrações. E por último, por exemplo, alguns grupos de pessoas como dermatite atópica, que tem a pele também mais delicada. Então não é que realmente não pode, mas tem aqueles ácidos que vão dar mais certo e os que vão dar mais errado, né? Precisa ter acompanhamento. Exatamente. Né, dá tempo de mais uma perguntinha, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Neuza, um beijo. Qual o ácido mais potente, então, para amenizar o envelhecimento? O queridinho da doutora, vamos ver. Brincadeira. Meu querido ácido retinóico. É o velho e bom ácido retinóico. Todos os anos a gente vê milhões de cremes novos que custam desde R$20 até R$1.000 e o único que tem aquela super comprovação e eficácia e segurança é ainda o ácido retinóico. Olha que interessante. Então não necessariamente o mais caro é o melhor, né? Então ao invés de você passar, ele vai te ajudar em casa, com certeza. Mas se você quer um resultado ainda maior, não adianta você ficar gastando rios de dinheiro com isso. Você vai fazer um procedimento de consultório. É um investimento muito melhor. Hoje em dia a gente está com tudo isso, ressignificando tudo, né? Sim. Comprando menos, gastando menos. Eu acho que bem-estar e saúde
são as palavras-chave do momento. E nada melhor que você se olhar no espelho, você se amar ainda mais, você sentir que você está condizente com o seu espírito. Sem dúvida. Né? Para você manter a sua autoestima, porque isso reflete em todos os âmbitos da sua vida. Eu concordo né? com você, doutora. É aquilo que, de fato, todos os dias vai te deixar feliz em ver que tá tudo bem, ou pode te entristecer se todos os dias você enxergar que não tá legal, né? Então vamos cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar, porque daqui a gente não carrega nada, né? É verdade. E seguimos firmes e fortes. E aqui você viu que delícia? A gente tá assim, trabalhando com esse sorriso, fazia um tempo que você não vinha. Todo mundo animado, todo mundo se cuidando e promovendo o quê? Ó, autoestima, gente. Promovendo saúde e otimismo, que eu acho que é isso que a gente precisa, né? Com certeza. Obrigada mais uma vez. Carol. Gente, vou passar o contato da doutora. É sempre importante passar em consulta antes de dar aí este passo também quando você pensa em se cuidar, né? Para ter a opinião sempre de médico, que daí, como eu disse, o resultado vem mais depressa e vem correto. Quem quiser saber mais, vai lá para seguir, é o @Mayra_Astur. Mayra_Astur no Instagram. Um telefone para vocês da clínica, que é o Instituto Astur, é o 3825-8698. 3825-8698. Vocês já encontram o trabalho da doutora. Muito obrigada, adorei te ver. Obrigada a você. Beijo, sempre linda. Uma boneca. Obrigada. Tá?